A autora Beatriz Sarlo explica que há uma relação intrínseca entre testemunho, corpo e experiência vivida. Por sua vez, a narração apresenta a experiência mediante a lembrança. Se não há história, não há memória nem identidade. Além disso, a memória apresenta construções individuais, com importância distinta para cada indivíduo. Mas é por meio da linguagem que a experiência passada ganha voz, deixa de ser esquecida e pode ser comunicada. Aproveite o momento para fazer parte desta história extremamente rica, que está completando 70 anos, o curso de Letras da PUC Paraná. Vamos saber um pouquinho, né? O curso de Letras da PUC está completando 70 anos. Que informações, que registros o Centro de Memória da PUC possui a respeito dessa história? Especificamente do curso de letras, a gente tem um acervo muito rico do início desses cursos, né? Nos anos 50, os irmãos humanistas da época, que tinham os colégios aqui, principalmente para a formação dos seminaristas e de leigos também, fundaram a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Curitiba. Mas para já poder abrir a faculdade aqui, existia essa inspetoria aqui que é caminhada. Então esse documento que eu tenho aqui, muito completo, de 1951, porque daí o curso começou a funcionar em 52, que estamos completando agora 70 anos de curso, que é muito longevo. Então a história do curso de Letras da PUC Paraná alinha-se com a construção do campus Curitiba. A imagem que eu tenho do curso de letras, a primeira é uma grande porta dentro do pátio do Colégio Santa Maria, onde era o curso de letras. E via aquele movimento naquela porta grande de madeira que existia ali. E em cima estava escrito, né, curso Letras, Faculdade de Letras e Artes. Né? Tinha essa placa antiga e o curso de letras era ali. Eu tinha um colega que conversava muito sobre literatura na sala dos professores, sobre o que ele fazia no curso de letras, que um dia eu estaria tendo o prazer de construir um pouco essa história. Então a minha primeira lembrança é essa grande porta de madeira, eu não sei se existe mais, porque o colégio ficava ali ao lado do Teatro Guaíra. E eu gostaria que eu tivesse fotografado aquilo. Eu não tenho nenhuma imagem, né, daquela época. O colégio era totalmente masculino, não tinha meninas, não estudavam mulheres ali. Mas a gente tem essa lembrança do curso de letras. Então junto com letras, foi filosofia, matemática, física, química, história natural, geografia, história. Daí ele era dividido: letras clássicas, letras neolatinas e letras anglo-germânicas, e daí pedagogia também. Então esses cursos já vêm de lá de trás. As pessoas perguntam, mas a universidade tem 63 anos e o curso tem 70, como que é isso? Então é isso, essa faculdade foi fundada bem antes e ela se juntou com outras instituições, todas católicas, e formou a universidade, que era o sonho do nosso fundador, Dom Manuel da Silveira Delbu, que é uma figura central para a gente na universidade. Ele chegou em Curitiba para assumir o arcebispado nos anos 50, e ele chegou em Curitiba de São Paulo e perguntou: não temos uma universidade católica no Paraná? Nos anos 50. Tinha federal, mas não tinha nenhuma católica. Ele disse: não, precisamos de uma universidade católica no Paraná. E essa história continua. Muitas direções foram responsáveis por grandes mudanças ao longo de mais de 50 anos. Entrei na universidade, na PUC do Paraná, em 1969. A universidade ainda estava localizada no antigo Colégio Santa Maria, ali na Rua 15, em frente ao Teatro Guaíra. E levou um tempo, né, até nós mudarmos aqui para o campus, para o prédio amarelo, que era o único que estava construído na época. Mais tarde foram surgindo os outros prédios e hoje é essa cidade aqui. E para eu falar do curso de letras, eu falo na biblioteca do Paraná, né?
eu falo com uma lembrança bastante alegre, bastante intensa, uma lembrança que implica num trabalho muito grande que nós desenvolvemos aqui na PUC no segundo momento que eu entrei. Porque eu entrei em 1969 e interrompi o meu trabalho aqui em 1979. Foram 10 anos de trabalho. E retornei em 1996 a convite da professora Maria Inês Marins, que era então a diretora do Centro, né, de Humanas, e ela me chamou para vir dar aula aqui, em princípio, e logo ela me nomeou coordenadora do curso de letras. A mais forte foi uma transformação política, né, de representatividade mesmo do curso de letras dentro da universidade. Né? O curso de letras passou a ter, e eu posso dizer isso com tranquilidade, a ter a mesma voz que, por exemplo, tinha muito fortemente lá o curso de Direito. Então, a política de reconhecimento do papel da licenciatura dentro da universidade, à época, ele explodiu, né? E pela forte representatividade, isso tem que se dizer, da professora Marta, isso não tem como, né? O curso de letras, na época, a avaliação não era numérica como é hoje, né? Da avaliação no MEC, era alfabética, então era de A a D, né? Sendo A o melhor e D o pior. Nós entramos lá, os cursos tinham nota D. Quando nós deixamos os cursos, eles tinham nota A. E isso é mérito de todo um grupo que entrou lá, de um corpo docente forte, motivado, com formação adequada e que reestruturou as matrizes dos cursos e criou matrizes inovadoras. Mas uma grande obra tem sempre mais lideranças. Eu entrei na PUC em 1996, atuei lá por 10 anos. E eu entrei a convite da professora Marta Costa, que na época era diretora lá, né? Eu sou professora da área de linguística, então eu trabalhava com todas as disciplinas de linguística. Depois de uns 2 anos, mais ou menos, em sala de aula, a professora Marta me convidou para ser, junto com a professora Rossana Uba, uma das diretoras adjuntas. Então, nós dividimos os cursos de letras em termos de gestão. No final acho que depois de uns 8 anos atuando na PUC, houve uma mudança geral de gestão. Esse processo da nossa gestão aconteceu muito sob a supervisão do reitor, que faleceu há pouco tempo, né? O irmão Clemente. E ele dizia pra gente que a gente tinha que implantar na gestão dele. Ele era muito sonhador, o que era muito legal, porque ele queria tornar a PUC um espaço de excelência, né? E deixar aquela semente naquela época da gestão dele para a prosperidade da PUC. E a gente entrou nessa política, nessa filosofia. E era essa a nossa intenção. Eu comecei a trabalhar em 96 e no ano 2000 a professora Marta Moraes da Costa, que tinha sido minha professora, a melhor, quando a gente pergunta assim, qual é a melhor professora que você teve na vida, eu sempre digo a professora Marta Moraes da Costa, ela é uma heroína para mim. Ela me convidou a ser diretora adjunta, porque ela era diretora da área de letras. E daí, na época, a área de letras tinha o curso de letras inglês, letras português e inglês, letras português e espanhol, que foi criado, e letras português e secretariado executivo. Eram 4 cursos. E daí teve uma equipe, assim, fantástica nessa época de 2000 a 2006. E daí a professora Marta Moraes da Costa, a professora Rossana Final, e a professora Miriam Deitman e eu, que eram nós 4 que coordenávamos, né, esses 4 cursos. O curso de letras foi reformulado, modernizado, organizado, que antes a licenciatura, digamos, tinha a proposta de formar só um professor de português ou um professor de inglês. E esse curso, com novas disciplinas, ele abriu o leque de opções para os alunos. Então, os alunos poderiam trabalhar com revisão de texto, produção de material didático, tradução, além da licenciatura em si, do ensino. A busca de excelência nos cursos da PUC Paraná
se torna realidade. O eixo central que mais a gente percebe a modificação no curso de letras ao longo dos anos foi trazer o ensino buscando trabalhar com metodologias diferenciadas, né? Buscar o aluno para formação, no caso da linguística, trazer conhecimentos de linguística aplicada ao ensino. Que, por exemplo, na minha formação, na década de 70, nós estudávamos apenas a linguística formal. Lembro lá no passado, que eu até comentei com você já, que quando entrei na PUC, o objetivo das reuniões era estudar, e eram gêneros. A gente tinha aquilo como uma inovação, né? Isso há 22 anos. Então eu li Bakhtin com as colegas. E discutimos Bakhtin juntos e lemos os primeiros livros que saíam de aplicação, né? De linguística aplicada para isso, né? Então eu achei muito rico. O ensino de línguas estrangeiras sempre foi uma oferta muito relevante para a qualidade e a atração de estudantes. Entrei na PUC quando a coordenadora Cláudia Marina estava no curso de letras. Entrei juntamente com um colega, com Juarez Poleto, no mesmo concurso. Lecionei literatura brasileira, literatura infanto-juvenil, teoria literária. Tive alguma participação, mas no final com o curso de letras espanhol. Também trabalhei com tradução literária. Eu comecei a trabalhar na PUC, no curso de letras, em 1999, quando ainda havia o curso de tradutor e intérprete de língua espanhola. Foi um curso que fez um diferencial na época, porque o espanhol estava muito em alta com aquela questão toda do Mercosul, e a PUC apareceu com esse curso, né, apresentou esse curso para a comunidade, e nós tivemos 2 turmas no curso de tradutor e intérprete de língua espanhola. E foi nesse período que eu vim para cá. Aí, quando acabou o curso, a língua espanhola ainda continuou em vários cursos aqui da PUC, né? Nós tínhamos o curso de espanhol no curso de secretariado executivo, tínhamos o curso de letras português e espanhol. E então foi vamos dizer, uma fase assim do curso de letras bastante importante. Eu entrei no curso como professora, eu tinha recém me formado, né, em letras português e espanhol. E na época a coordenadora do curso era a professora Marta Moraes. Quando foi contratada, foi na gestão dela. Você sabia que o Departamento de Letras já teve outro curso sob sua responsabilidade? São diferenciais marcantes. Na minha formação foi secretariado executivo da primeira turma, em 1984, e era um curso de letras na época. Ele só tinha o nome de curso de secretariado executivo. Mas na essência dele, naquela época, que não existia esse curso praticamente, existia em outros lugares, mas no Paraná não existia ainda, a universidade lançou esse curso porque era uma época de muito desenvolvimento industrial, etc. Então, faltava esse profissional formado numa universidade. E eu posso dizer que a grande incentivadora desse curso foi a professora Maria Inês Marins, né? Foi professora de linguística da universidade por muitos anos, já é falecida. A professora Mônica Bach também, a gente pode dizer que é uma das fundadoras do curso, professora de inglês, filha do Eurico Bach, que foi professor de letras também, um super professor, escritor. E aí o curso de secretariado era praticamente um curso de letras. O curso de leitura de múltiplas linguagens, né, é um curso que formou profissionais, deu aos profissionais uma vivência de um currículo diferenciado de multimodalidades, né? Quer dizer, ele veio para um curso em que, se ele estava interessado, por exemplo, em cinema, ele conviveu com pessoas de teatro, com o pessoal de música, com o pessoal de artes plásticas, né, portanto, adquiriu um conhecimento que é um conhecimento bastante aberto, e muitos desses alunos tiveram a oportunidade, né, de conviver com pessoas
de conhecimentos diferentes e ampliaram o seu repertório, e com professores de conhecimentos diferentes e ampliaram o conhecimento tanto bibliográfico quanto de conteúdos e tal. Tivemos um curso de editoração com ênfase em materiais didáticos. Uma novidade para Curitiba, uma novidade para o Paraná, porque Curitiba sempre teve muitas editoras, pequenas editoras, mas muitas, constantes, uma história riquíssima de editoração na cidade. E esse curso, que chegou a ser coordenado pela professora Rosane Nicola, era um curso que reunia um pessoal muito diferente do pessoal de letras, porque eram pessoas de mais idade, profissionais ativos já há muito tempo na editoração, alguns autores de literatura que vinham fazer para conhecer esse mecanismo todo, essa estrutura toda da edição de um livro. Nós fizemos um projeto de edição crítica do livro Catatal, do Paulo Leminski. O Catatal do Paulo Leminski tinha tido uma primeira edição pela Sulina, pela editora Sulina de Porto Alegre. E nós pudemos trabalhar com essa edição, que já estava esgotada, e mais os manuscritos do Paulo Leminski, e fazer uma edição crítica, comparativa entre os dois. Uma edição belíssima, publicada pela Travessa dos Editores, do Fábio Campana, em colaboração, em parceria com a Fundação Cultural de Curitiba. Uma, honra para o curso de letras ter feito essa edição crítica do Paulo Leminski, não é? Porque é uma edição crítica, uma coisa feita com o conhecimento da universidade. Foram professores que entraram num projeto que era uma esperança, não era uma realidade. E eles transformaram aquela esperança em realidade. Muito respeito, muito. Grandes eventos não envolvem somente o conhecimento, mas deixam lembranças e muitas emoções. Criei um congresso chamado Saberes. Os Saberes começou em 2002, teve uma edição em 2002 e foi até 2006. 2002, 2003, 2004, é isso. 5 congressos. Ele começou como Congresso Paranaense de Leitura. Já na segunda edição ele virou Congresso Nacional de Leitura de Múltiplas Linguagens. Os Saberes foi um congresso que começou com professores vindos de vários lugares, de várias áreas e vários níveis de ensino. Nós tivemos um ano que nós fizemos um convênio com a Secretaria de Educação do Estado, né? E vieram professores do estado todo do Paraná. O que eu gosto de destacar, que eu acho que foi também, isso foi uma coisa que eu fiz numa disciplina, justamente nessa disciplina de análise do discurso que eu falei para vocês. A partir da disciplina de análise do discurso, que era uma questão inovadora nos cursos de letras, eu quis criar um momento que houvesse uma publicização do trabalho que os estudantes faziam nessa disciplina. E eu fiz um primeiro evento dessa disciplina e teve tanto sucesso, veio gente de fora para ver e tal, que a partir dessa disciplina a gente criou o Aurum de Letras da PUC. O primeiro foi muito simples porque nós fizemos justamente para isso, para apresentar os trabalhos que os alunos tinham produzido. No primeiro evento, nós convidamos, obviamente, muito mais só os colegas da PUC para participar, porque a gente tinha receio de como que ia ser, e, no entanto, vieram os estudantes da Federal e os professores da Universidade Federal, que sempre foram muito parceiros da gente. Acho que um momento que marcou divide realmente os meus 20 anos, que foi comemorar os 60 anos do curso de letras. Comemoração, a gente buscou resgatar o histórico do curso, mas as pessoas que fizeram a história. Então, nós conseguimos trazer, né, um dos primeiros coordenadores do curso, né, que hoje está falecido, o professor Jaime, né, que foi muito carinhoso, olhou muito pelo curso. Né. Nós trouxemos também
a professora Marta Moraes, que também teve um trabalho muito... Assim, não vou começar a citar todos que passaram, porque são muitos, né? Mas acredito que nós conseguimos resgatar os primeiros professores do curso. Então, essa busca pelas pessoas, né, e os depoimentos que eles fizeram foram muito importantes. E a gente conseguiu, no museu da própria universidade, na Casa Bandeirantes, né, que agora está no centro, né, nós conseguimos então resgatar a primeira sala de aula do curso de Letras. Fizemos homenagem a ex-professores daqui, que hoje alguns deles estão na Federal, outros já estão aposentados. Dentre esses nomes, né, e estiveram presentes aqui o professor Carlos Alberto Faraco, o professor Borges, que ainda está lá na Federal, o professor Mercer. Também foram homenageados o professor Eurico Bach, que já é falecido, o professor Geraldo Matos, a professora Maria Inês Guimarães. Então, professores que iniciaram o curso e ficaram aqui durante alguns anos. Nossa, o que foram as semanas acadêmicas nos 2 últimos anos? Eu acho que são um marco, já fazem parte da história do curso, com certeza, e serão semanas muito difíceis de serem, né, superadas, né, tanto no número de inscritos como na qualidade altíssima, né, das pessoas que participaram, dos palestrantes, das discussões, debates. Eu acho que assim, nós todos crescemos muito nessas 2 semanas que nós tivemos, né? Assim, verdade, foi elogiado, inclusive, né? Foi, nossa, ficou muito bom. O curso é aquilo que os docentes pensam e sentem sobre ele. Em letras, o significado compõe a própria identidade docente. O curso de Letras da PUC, para mim, foi assim, a complementação de toda uma história, né? Foram 20 anos, né? Já vinha de outras instituições, então, para mim, foi assim, coroar esse meu período. Tanto é que quando eu me desliguei da universidade, foi consciente, foi o momento que eu cheguei, que eu dizia assim, agora novos profissionais precisam ter acesso, né? Então eu acho que foi cumprir uma tarefa, uma missão, né? Cumprir uma proposta de vida, isso que é importante. Eu me lembrei da primeira sala de aula como professora, a 12, olha como marcou. E vim caminhando e pensando, nossa, a 12, essa sala tem letra e tem número. Não é interessante? Hoje para nós é tão comum. Onde foi a minha primeira aula na turminha de letras aqui, na turminha da noite, inclusive. Então ficou uma memória bem querida, bem gostosa de buscar a primeira sala de aula, que ainda hoje é nosso bloco e são nossas salas para letras. Então uma boa memória. A partir do momento que entrei na direção adjunta, foi uma relação muito aberta da direção com os professores. E sempre foi assim a questão de compartilhar. Então, entre direção e professores, e eu acredito que isso continua até hoje. Porque eu conheço a professora Josélia, né? Eu acompanhei e uma boa parte do corpo docente que eu conheço sempre compartilhar as informações, a pesquisa. Existe uma expressão muito conhecida na sociedade curitibana, os filhos da PUC. No curso de letras, alguns filhos da PUC se tornam professores. Na PUC há 20 anos, porque eu nunca saí da PUC. Eu também. Eu também. Então, eu sou formada há 17 anos, mas trabalho aqui já... Ano que vem vai fazer 10 anos. Uhum. Eu comecei a trabalhar na PUC quando eu estava no 6º período. A professora Cristina Miak era a coordenadora do núcleo de línguas na época. E aí eu lembro que ela chegou na sala e falou, quem que tem interesse? Né? A gente fez uma banca, a minha banca era Janice e Cristina Miak, uma banca assim, né? E aí eu entrei, já quando eu estava ainda no 6º período, eu entrei no núcleo de línguas. Então eu trabalho desde 2006 aqui. Eu entrei em 2009, fiz 9 anos de formação, vou fazer 9 anos de casa também, né? Comecei a trabalhar aqui em 2014.
Então, me formei em 2013, comecei em 2014 e nunca saí também, né? Da universidade. Eu fiquei alguns anos fora. A trajetória do curso se faz pelo ingresso de cada docente. Cada identidade traz um novo olhar, experiências e conhecimentos se renovam. No meu caso, foi em 1999, a gente começa a se sentir muito velha. O professor Jaime, da área da literatura, de letras, eu havia deixado o currículo aqui e ele entrou em contato comigo porque houve uma oportunidade, um curso chamado na área da pedagogia, o curso de formação de professores, curso de formação superior de professores em 99. E nessa época eu entrei com mais 2 professoras para lecionar para esse grupo que vinha das escolas do estado e da prefeitura e faziam à noite o curso aqui. Era um curso de 2 anos, um curso mais curtinho, e eu ministrei uma das disciplinas. Por sorte, eu comecei em 99, não conhecia ainda a professora Marta, porque estava na pedagogia, era com a professora Maria Antônia, a coordenadora. E a professora Maria Antônia veio conversar comigo no final do semestre do ano e disse: olha, Cristina, tem oportunidade de aulas em letras com a professora Marta. Você quer que eu te apresente? Eu falei, que dúvida, né? Com certeza, também amo a nossa área. E fiz uma entrevista na época com a professora Marta Costa. Depois, claro, passei por uma seleção também, uma banca, e comecei a lecionar em 2000 no nosso curso amado aqui de letras, com as disciplinas de morfologia. Veja que a história de morfologia é longa, mas também com recepção e produção de textos não literários. Acredito que seja uma disciplina que todas ministraram. E de lá para cá vem a formação, vem a vivência, esse curso que a gente estima tanto, né? Com certeza. A minha história é bastante interessante. Eu tenho aqui ao meu lado 2 pessoas que são responsáveis pela minha entrada no curso de letras aqui. Houve um edital, né, solicitando um edital para contratação de professor para ministrar uma disciplina que tinha sido incluída em todas as matrizes dos cursos de engenharia. Isso. Em 2013. 29 turmas. 29 turmas. E eu me candidatei, vim, fiz a prova, inclusive o ponto que caiu, eu lembro muito bem, foi linguística textual, ou seja, a minha praia, né? Na prova didática estavam presentes a professora Rosane, porque inclusive ela era a coordenadora dessa disciplina, porque era uma disciplina que envolvia tantas turmas, né, e tantos professores que precisava de uma coordenação. A professora Rosane era coordenadora, a professora Sandra Costa era auxiliar, as 2 estavam na banca, junto com a professora Fabiane de pedagogia, e depois teve um momento da entrevista que eu fiz com a professora Cristina. Então a Cristina era a coordenadora de letras. E eu passei, né? Fui aprovada nesse momento, nesse teste de seleção, e comecei a ministrar a disciplina de LPTA, mas também no mesmo semestre eu já entrei ministrando aula de linguística textual no curso de letras, né? A Cris era a minha chefe na época, ou seja, aqui do lado, né, das 2 pessoas responsáveis pela minha entrada. Como numa corrida de revezamento em que o bastão passa de um para o outro, há o movimento da coordenação do curso de letras. O período foi de 2000, final de 2008 até final de 2014. Então, como o curso passa por mudanças, porque a sociedade está em mudança constante. Naquele período, veja, quando eu entrei no curso, quando nós ingressamos, havia 3 habilitações para o curso. Já naquela época, eu me lembro que havia aquela preocupação de integração. Então, nas minhas memórias, uma das formas de integração, isso em 2009, 2010, era justamente unir as turmas. Então, nas disciplinas, a gente tinha metade, 50% da turma de português e inglês com os alunos de português e espanhol, e a outra metade da turma de português e inglês com os estudantes de letras português. Nisso já havia uma interação, para o estudante perceber que ele escolhia uma habilitação, mas que ele estava sempre em diálogo com as outras línguas, português, espanhol, língua inglesa. Criou-se uma união bem grande entre os cursos.
No decorrer do tempo, o mundo do trabalho, a sociedade, vai criando demandas distintas. Então, nós tivemos já curso de licenciatura apenas em língua inglesa, que aconteceu no horário da manhã, no turno da manhã. Nós já tivemos curso de letras português e inglês oferecido no turno da tarde também. Então, são vivências diferentes conforme a demanda. Isso é viver a sociedade e estar ali, né? Percebendo a necessidade e mantendo a sintonia. Foi um período muito gostoso, me trouxe muito prazer. Primeiro porque o grupo, como a Jo mencionou, né? O grupo de letras é muito unido. E é um grupo que está em constante atualização. Os professores eles têm aquela inquietude boa. Eles estão sempre num projeto novo, não é, Grazi? Sim. Um projeto novo com outra escola, como a de medicina, Rosane, com os projetos todos na área editorial e vários trabalhos lindos. Então, é um perfil de grupo que está sempre inovando. Isso eu senti durante toda a gestão. Todos participando, trazendo novos projetos. 2012, a própria pró-reitoria com inovações. Então, em 2012, um olhar planejando uma PUC, todos os cursos de graduação, numa gestão, inclusive, de universidade como modelo, né? Universidade que dialoga com universidades do mundo todo. Isso também surgiu fortemente no nosso curso. Uma coisa que me lembrou agora da tua fala, eu também ia pegar o mesmo. Foi um trabalho que você fez antes da coordenação. Você gerenciou e abriu a escola de idiomas. O PUC, é verdade. E tinha um outro nome, né? Não era escola. Núcleo de Línguas. Núcleo de Línguas. Você abriu o Núcleo de Línguas, né? Então, isso é muito importante, que você sempre teve a preocupação com as línguas. É verdade. E depois do trabalho que você realizou ali, foi que você foi para a coordenação. Sim. E a gente viu o teu trabalho crescer e percebeu a importância que era o trabalho no curso de letras, né? Então, eu queria lembrar disso, que você foi... Quanto tempo você ficou no núcleo? Foram 4 anos, de 2004 até 2008. Foi você que iniciou o núcleo, né? Sim, a pedido da professora Marta Costa. Temos os primeiros livros que saíram de aplicação, né? De linguística aplicada para isso, né? Então eu achei muito rico. E nesta época, no teu tempo, eu lembro de letramento acadêmico. Lembro da gente pensando como seria fazer esse letramento com os estudantes de outros cursos e como seria fazer aquela prova que surgiu com um dos pró-reitores, né? Que colocou ali um processo para nós que era um desafio, fazer a prova do exame de proficiência em língua portuguesa. E quanto nós corremos para dar apoio, porque a gente viu em 2013, isso foi a primeira vez que surgiu, estava dentro da tua gestão. E eu lembro de você pensando oficinas para a gente conseguir dar apoio para os estudantes, para eles não perderem aquela prova, né? Se prepararem bem. E agora, né, de núcleo de línguas, agora, 2015, eu acho que quando o professor Kleber, não sei se foi com o professor Kleber, acho que foi, né, que era o decano de núcleo de línguas, passou para PUC Idiomas, né? O PUC Idiomas, e hoje cresceu, são várias as línguas, muitos estudantes, e também com um trabalho social muito bonito, né, de acolhimento com estrangeiros, porque a gente tem português, né, como língua estrangeira, sendo ministrada a disciplina, sendo ministrada para esses estrangeiros que estão chegando em situação de vulnerabilidade. Inclusive, a gente tem uma certa parceria no projeto. A professora Cristina, né, trabalha com estagiários lá, né, que podia até falar um pouquinho sobre isso. É um espaço muito bonito. Então, agora a gente deu o pontapé para uma situação que agora, né, a gente, do que eu digo, o curso, né? E principalmente ali a Cris, que agora tem assim uma dimensão muito grande, muito bonita e já é referência. De 2015, em agosto de 2015. E vejam só a responsabilidade. A Cristina tinha saído da coordenação, vejam só, substituí a Cristina. E daí é que realmente ficou esse vácuo e eu acabei, né, assumindo a coordenação. Mas assim, assumi com bastante... assim, né? Compromisso, assustada pela situação, mas e ainda mais, substituir aquela que, né? Eu disse, entrei pelas mãos da Cristina ali fazendo, né?
Também, né, sendo coordenadora da Rosane, de uma série de outras professoras ali que há muito tempo estavam na PUC, mas, meu Deus, assim, eu entrei para a coordenação e todos me apoiaram muito, muito, muito. Foi, posso dizer que aquele susto inicial, aquele medo que a gente sente, né, sumiu rapidinho e depois, vida que segue, né? E graças a Deus, eu acho que, pelo que eu percebo, eu tenho conseguido, né, fazer com que o curso progrida, que nós consigamos sempre formar os nossos estudantes da melhor maneira possível, né? Nossa pretensão sempre é essa, conseguir isso, e mais, nos manter unidos. Com certeza. E lembrar que cada professor tem sua identidade. Sim. Mas a Jo, como coordenadora, ela consegue respeitar a identidade de cada um e ela consegue manter esse diálogo que traz riqueza. É por isso que nosso curso cresce, é por isso que nós dialogamos, é por isso que os projetos novos surgem, né, Jo? Com certeza. Então, isso desse espaço de liberdade que você dá, de respeitar, de ouvir as diferenças, de discutir com todos o sentido de crescimento, é uma marca registrada da coordenação da Jo e a gente tem grande, grande gratidão. Jo, muito obrigada. Obrigada. Algumas iniciativas de melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem na PUC Paraná tiveram grande repercussão no curso de letras. Tanto PIBIC, PIBID, as monitorias são bastante interessantes aos alunos, não só pela prática que eles vão ter, pela formação deles, mas também pela questão financeira, porque são projetos que disponibilizam bolsa. E essas bolsas ajudam os estudantes, né? Ajudam os estudantes a pagarem os estudos, a também estudarem mais ou adquirir a locomoção, ou seja, é uma forma de fazer com que os estudantes também, né, ganhem, né, financeiramente para poder se sustentar. Isso é importante. E uma questão importante das monitorias é que eu percebo isso, o aluno aprende a identidade do professor. Sim. Eu percebo hoje os estudantes fazendo trabalhos de conclusão de curso, refletindo sobre o que viveram na prática na monitoria. Então, alguns dos trabalhos de conclusão desse semestre, por exemplo, são voltados à monitoria na internacionalização. Estudantes dizendo que do prazer que é numa aula online, que foi o que aconteceu durante os 2 anos em que nós tivemos de pandemia, ele ter o convívio com uma turma de estrangeiros, pessoas da Holanda, pessoas da Escócia, pessoas do Canadá, e ele poder fazer aquela mediação junto com o professor, aprendendo como o professor reage, como é que os estudantes ali entre eles são acolhidos. Então eu percebo isso, a identidade do professor se reflete nessas experiências de monitoria. E na nossa época, então, vejam, há mais de quase há 20 anos, né, a gente pode dizer assim, não existiam programas como hoje de monitoria, de PIBIC. Então a gente basicamente assistia às aulas. A gente não tinha espaço para a vida universitária em outras esferas que não a da sala de aula ali, né? Então a gente acabava não tendo contato mesmo com os estudantes dos outros, das outras turmas, enfim, dos outros períodos e turnos, né? Não é como hoje, em que há uma grande integração, oportunidades enormes, né? Para que vocês conheçam pessoas de outros cursos ou até mesmo do mesmo curso. Uma coisa que a gente estava conversando antes, que essa questão da pesquisa. Quando o aluno entra hoje na universidade, ele já pode ter feito PIBIC Júnior, né? E na nossa época a gente não tinha nem TCC. Então a pesquisa não era a pesquisa que tem hoje, né? Eu fui me atentar à pesquisa na pós-graduação, daí pensar em mestrado. Na graduação a gente não pensava em mestrado, né? Eu sempre pensava na pós-graduação. Então acho que a área de pesquisa hoje é muito mais falado do que na nossa época. Os monitores, às vezes, eles vão para a monitoria pensando em aprender, em pesquisa, em trabalhar com a língua inglesa também, e de repente eles se identificam com a docência. Às vezes eles não têm essa docência como primeira opção.
Eles querem muito por causa da língua, porque querem tradução, porque querem edição, revisão de texto, e aí eles atuam, eles fazem isso também em línguas, né? Eles fazem a revisão dos textos dos alunos, ajudam. E de repente eles se identificam e se percebem como docentes também. É uma identidade mesmo. Eles vão construindo. Então, assim, o projeto de monitoria ele é muito bom, muito rico, muito variado. O currículo precisa mudar para atender às novas demandas sociais e à legislação vigente. Dos novos currículos. Dos novos currículos. Nós no NBE, não sei, acho que é interessante pensar aqui. O núcleo docente estruturante é um órgão, né, eu digo assim, um setor que é obrigatório, é determinado, é legal, pelo MEC desde 2010. Antes disso, a gente não tinha essa preocupação com o projeto político-pedagógico ou o projeto pedagógico do curso. A gente tinha sempre algo que era um grupo que se organizava para fazer aquele documento e depois o grupo se dispersava. Hoje nós cuidamos do currículo. Então, o que nós temos hoje como matriz mais recente, que a gente chama até de nova EH, é que é uma matriz em que nós temos disciplinas integradas entre os cursos de licenciatura da PUC, né? E essa é uma inovação que a gente já vinha fazendo desde 2015, mas que agora se acentuou de uma maneira mais interessante. Há mais, parece que, simbiose entre os cursos. Os alunos, eles já não sentem mais aquela estranheza de dividirem, os alunos de letras, de dividirem o mesmo espaço com estudantes de outros cursos. Matemática, história, pedagogia, né? Então há uma integração maior entre os estudantes e isso é um fator positivo, né? Além disso, de pensarmos nessa integração, né, que nós consideramos importante, nós também temos disciplinas que foram remodeladas, repensadas, até mesmo em língua inglesa. Nós temos a disciplina língua inglesa em contexto internacional. Por quê? Porque nós vimos que hoje já é uma prática de nossos estudantes atuarem atendendo estudantes de outros países, né? E nós pensamos, não lembro direito se é esse mesmo nome que nós demos, mas ensino de inglês. Ensino de inglês em contexto internacional. Isso, ensino de inglês em contexto internacional. Obrigada, Cris. Então a gente vai adaptando, né, o currículo de acordo com as necessidades que a gente vê. Se nós pensarmos na Secretaria de Estado de Educação, veja novamente, a demanda da sociedade. A universidade está ali para atender as necessidades de profissionais em cada área. E houve ali um período em que a opção, o estudante poderia optar, o próprio colégio faria opção por uma língua estrangeira ou por outra. Houve uma redução na carga horária e também a questão da opção. E entre várias línguas, alemão, francês, inglês, espanhol, japonês, por conta da realidade internacional, o inglês foi a língua predominante nas escolhas das escolas. Então, por isso, a demanda maior foi para português e inglês, tanto que nós não tínhamos português e inglês de manhã, e mantivemos à noite e abrimos no período da manhã. E hoje uma das grandes procuras, inclusive, está no período da manhã. Nós deixamos uma proposta pronta para a implementação de mestrado. Né? A PUC teve o primeiro mestrado em letras do estado do Paraná. Tanto é que o mestrado que funciona hoje na Universidade Federal do Paraná, ele se originou do mestrado da PUC. Os meus professores do meu curso de letras, do meu curso de mestrado e doutorado, foram professores que tinham feito mestrado na PUC, né? Porque não era o único que tinha aqui no Paraná. E a PUC cedeu o mestrado para a Federal para dar continuidade. E nós deixamos, quando saímos da nossa gestão, um programa de mestrado desenhado para iniciar, né? Entre 2020 e 2021, todos vivemos um momento muito difícil. O período de pandemia
em razão do Covid-19. Houve sim para a gente um afastamento muito grande, né? Ao mesmo tempo, eu acho interessante que o que a Rosane sentiu, eu também senti, que foi assim, a necessidade de uma proximidade maior, de uma abertura maior para os alunos. Então, assim, durante as aulas na pandemia, de vez em quando eu abria um espaço só para os alunos conversarem, para a gente conversar, né? Para saber como é que eles estavam, se estavam bem, se não estavam, o que estava acontecendo, né? E eu percebi que eles precisavam disso, dessa abertura. Então, foi muito interessante porque eu acabei me aproximando mais de alguns alunos e houve, parece que uma abertura, a gente começou a conhecer um pouquinho melhor os alunos, porque houve essa necessidade, havia necessidade de permitir que os alunos interagissem mais dessa maneira, né? Contando um pouquinho deles, para tentar minimizar um pouquinho a solidão de estar sem ver ninguém pessoalmente, sem poder né, interagir com maior contato, né, pessoal. Então, eu acho que os alunos se aproximaram mais também. Não é? Logo no início a gente falou dos desafios de coordenação e eu acho que o período da pandemia foi o período mais desafiador. Foi o período que mais exigiu. Porque, como coordenadora, a gente tinha que atender os professores, aos anseios deles, às angústias deles e também, ao mesmo tempo, atender os estudantes, né? Atender os estudantes, porque, além de toda a questão emocional, tinha toda a questão tecnológica também, técnica. A gente sai de um dia de sala de aula física e vai para um ambiente online em que você precisa de muito equipamento e equipamentos que muitos dos nossos alunos não tinham, né? Nisso a PUC foi muito fantástica mesmo, porque a toque de caixa também propiciou aos nossos estudantes esse aparato tecnológico, né? Esse aparato computador, modem, ou seja, e a nossa escola, a Escola de Educação e Humanidades, foi a escola que mais demandou isso. Então os nossos estudantes, eles foram atendidos, né, com relação a isso. Mas sabe o que eu acho que mais difícil foi durante esse período de pandemia, quando a gente está dando aula, foi mensurar tempo. O tempo virtual, o tempo das aulas, o tempo das atividades. Nessa questão a gente apanhou bastante. Nós apanhamos muito, mensurar o tempo. E agora que a gente voltou, a gente teve que reaprender a mensurar esse tempo de novo. São tempos muito diferentes mesmo, né? Que requerem da gente muito bom senso, muito bom senso. Muitos professores que dedicaram suas vidas para construir a história dos 70 anos do curso de Letras já não estão mais entre nós, mas sua presença está em nossos corações. Uma homenagem especial que eu gostaria de deixar registrado são para alguns professores que fizeram parte desses 20 anos aqui, que eu vivi a PUC, e que deixam muita saudade. Então, e hoje não estão mais com a gente. Então, meu carinho especial ao professor Jaime Bueno, à professora Nilma, que muito minha amiga, né, com quem eu passei os últimos momentos da vida dela ao lado. Queria também lembrar da professora Cláudia Marina, que é uma pessoa risonha, alegre, extrovertida. E queria ainda lembrar da professora que partiu muito recentemente, que é a professora Janice. A nossa lady do curso, como os alunos a denominaram. Então são pessoas assim muito queridas e pessoas humanas, pessoas que só acrescentaram para os alunos e para a minha vida de modo especial. Então, assim, é o nosso carinho nesse momento. Histórias inspiradoras registram laços criados entre professores e estudantes.
Nós oferecíamos um grupo de contadores de histórias que começou em 1998 e parou em 2008, e era um grupo extraordinário de pessoas que não recebiam absolutamente nada, que gostavam de contar histórias e que vinham para a PUC semanalmente, às suas próprias custas, para que nós conversássemos sobre histórias, ensaiássemos leituras orais de histórias, pessoas dedicadíssimas que foram contar histórias em asilos, em escolas, nos eventos da universidade. Inclusive, quando uma das participantes do grupo de contadores casou, nós fomos contar histórias num casamento. Fomos todos convidados e fomos para o casamento e contamos histórias durante no momento de congraçamento no clube. Fui no clube militar, né, no círculo militar aqui de Curitiba. Nós contamos histórias lá também. E é um grupo assim de que eu tenho a maior gratidão, porque foram meninas que viveram aquele momento com a gente. Sabia que eu ia me emocionar. Passei alguns momentos difíceis, né? Alunos chegando para mim assim com um envelope, você via que era de um laboratório, e dizendo: professor, eu não tenho coragem de abrir esse envelope. Você abre comigo? Então esse foi um momento muito marcante. Eu pensei, era uma menina, uma aluna muito querida. Eu pensei assim, no laboratório, eu falei: deve vir um bebê aí, pensei comigo. Você abre, olha, e você me conta, porque eu não tenho coragem de ler. Falei: meu Deus, não dá para fugir, né? E se eu tenho hoje, assim, boas lembranças da formação dos meus estudantes, foi porque eu atuei naquela universidade. Então, o carinho que eu tenho pela PUC até me emociona, assim, porque o carinho que eu tenho pelas salas de aula da PUC são imensuráveis, né? Assim, porque vocês estão se formando agora, vocês vão ver, assim, a gente aprende a dar aula dando aula, né? Então, todas as besteiras que eu fiz de início, todas as besteiras que eu consertei ao longo da minha carreira, isso aconteceu por uma década dentro daquela casa, né? E sempre que eu volto lá, eu sou muito bem recebida. Isso é gratificante pra gente. Então eu tenho muita saudade daqueles espaços. Para mim, particularmente, foram as homenagens que eu recebi como professora, ou nome da turma, que na época existia, ou como professora, como paraninfa, ou, enfim, as homenagens diversas que eu recebi ao longo dos 20 anos que eu trabalhei aqui nas formaturas. Isso foi, assim, um presente, né? Porque é o reconhecimento por parte dos alunos. Então, isso me marcou bastante. E uma surpresa que inesperada foi na minha aposentadoria, na época de pandemia, que no evento Semana de Letras, que os alunos fizeram uma homenagem para mim, fazendo a despedida. Nossa, eu tenho uma história com alunos. A professora Caroline Kretzmann, ela conviveu comigo 10 anos, depois de se formar. Então ela se tornou uma aluna que eu sinto quase como uma discípula, se é que eu posso ter essa honra de dizer isso, porque às vezes não, a maioria das vezes a pessoa é melhor que a gente como professor. Mas eu me lembro de uma história daqui da PUC, em que ela ainda era aluna e apagou a luz, apagou toda a luz do prédio, e o prédio não tinha iluminação nas escadas, aquela iluminação que existe de apoio, né? E ela era tão preocupada, era tão dedicada como aluna, que a gente estava devolvendo trabalhos na sala, apagou a luz e todo mundo saiu, foi pedido para sair. E ela ficou na porta me esperando para sair, porque eu fiquei esperando todos saírem. Saí por último, a professora, eu vou acender aqui uma vela, eu vou tentar aqui de alguma forma achar uma luzinha, vamos ficar embaixo daquela luzinha lá da janela,
para a senhora me dizer aqui por que esse trabalho, por que isso. Eu nunca esqueci que ela chegou na janela, assim, meio que... Falei assim, mas eu não tenho vela, não tenho, né? Não existia a questão do celular hoje, que podia ligar uma lanterna, não tem uma luz. Então eu me lembro bem da Carol falando isso para mim. Professora, vamos procurar uma luz na janela, então a senhora me explicando. Muito bem, depois que nós jogamos isso, os professores homenageados vieram nos abraçar. E a professora Rosane Nicola, quando me abraçou, disse assim para mim: não use o teu prêmio em especialização, mas faça uma especialização primeiro, para você aprender a fazer pesquisa. Porque eu fiz o quê? Um relatório de estágio. Ali você vai aprender a fazer pesquisa, dali você vai tirar um projeto de pesquisa e faça mestrado, use teu prêmio para fazer um mestrado. E assim eu fiz, e aquilo foi muito marcante para mim. E a professora Rosane Nicola, para mim, foi a professora Rossana Uba. Ela falou, você está se formando, não faça tudo na PUC, porque você já está há muito tempo na PUC, já trabalha na PUC, não estude aqui. E aí que eu fui para o UTFPR, depois eu fui para o UFPR, então ela falou, tenha um currículo de conhecimento de outras universidades, para você ter outros pensamentos também, sabe? Então isso também foi uma coisa que aí eu segui isso. Eu falei, não, eu vou ficar na PUC, né? Ter o pé na PUC, mas fazer também outros estudos em outros lugares, né? Quem me incentivou muito, né, que eu acho que foi uma professora que marcou muito minha vida, foi a professora Ângela. Que realmente ela me ensinou tudo, assim, os caminhos, né? Os caminhos das pedras, assim, desde de ser professora, de estudo, de fazer um mestrado depois. Ainda que os tempos sejam outros, tempos difíceis, ainda que a vontade de ser professor seja de poucos, o curso de letras da PUC Paraná vive, resiste e se renova. Se eu estou sentada aqui hoje, onde vocês estão me entrevistando, que é a sala da direção geral do campus Curitiba da Universidade Pública Federal, eu devo isso ao tempo em que eu aprendi a ser gestora na PUC. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Vamos, Cláudia Marina, abre esse e-mail de uma vez. Não abriu. Foi selecionar um CD. Ansiedade de tenerte em mis braços, musitando palavras de amor. Eu continuo sendo professora de letras, eu não estou numa sala de aula formal, mas eu continuo sendo professora, acredito no magistério, acredito na profissão do professor, no valor social, cultural, psicológico, que o professor de letras tem na história da educação no Brasil.